todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e também sou uma das fundadoras da ONG Obesidade Brasil. Estou aqui com Marcos Neto, psicanalista, psicólogo e supervisor do núcleo Procreare, editor-chefe da revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, especialista em cuidados paliativos e psico-oncologia pelo Instituto Palim de Buenos Aires, mestre em psicanálise pela UERJ e doutor em psicologia clínica pela USP. E a gente está aqui dando continuidade a esse mês, que a gente já falou de cuidados paliativos, de luto, para falar um pouquinho sobre morte. Então, Marcos, acho que resta a nós falar de uma coisa que as pessoas não querem muitas vezes falar, tem medo até de pronunciar, né, a palavra e atrair isso, mas né, essa é a única certeza que a gente tem de estar vivo, né, que é o morrer. E as pessoas têm muita dificuldade de falar disso, de conversar sobre isso com outras pessoas. Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje para falar, né, desse tema que é tão necessário aí no nosso dia a dia. Então, diante disso, né, todos sabemos que vamos morrer, mas como que as pessoas encaram a morte, né? Como que você vê isso dos seus pacientes, dos seus atendimentos? Bom, primeiramente gostaria de agradecer muito, Andréia, mais uma vez por estar aqui com você, né? E fico muito contente de poder estar aqui falando de um tema que para mim é muito importante, né? Que faz parte da minha atuação clínica há tantos anos, né? Que é, de alguma forma, dar lugar para isso que, de alguma forma, todos nós tentamos camuflar o tempo todo, né? Porque dar lugar para a morte, ou seja, falar sobre a morte, não é falar sobre a morte, é falar sobre a vida, né? Porque ninguém consegue falar da morte, né? Uhum. E por que a gente não consegue falar da morte? Porque, como dizia o Freud, não existe representação mental do ato de morrer no nosso inconsciente, né? E é justamente pelo fato de não haver essa representação mental do ato da morte no inconsciente que a gente sabe racionalmente da morte, porque afinal de contas nós observamos, né, o outro morrendo, mas nós vivemos como se fôssemos imortais, né? Uhum. Eu sempre brinco que apesar da gente saber racionalmente da morte, a gente compra apartamento em 36 anos, né? Sim. Ou seja, isso que a gente chama de plano, isso que a gente chama de futuro, é uma tentativa, né, do humano de tentar minimamente ter um controle da morte, né? Porque futuro, na verdade, é uma ilusão. Ninguém tem futuro, né? Nós aqui temos, no máximo, a nossa história, né? Porque nem o presente é presente, porque o presente daqui a um segundo já é passado, né? Então, a rigor, nós temos a nossa história. O futuro é uma realidade que a gente cria, né? Que, de alguma forma, faz um anteparo diante do horror da morte, né? Tem um psicanalista que defende a ideia de que nem só os loucos deliram, né? Que, na verdade, todos nós deliramos. E quando a gente pensa na relação do ser humano com a morte, a relação do ser humano com a morte, ela tende a ser um pouco delirante, né? Porque a gente cria uma outra realidade, isso é o delírio. Esse é o mecanismo do delírio, criar uma outra realidade, né? A gente cria uma outra realidade, que a gente chama de futuro, justamente para a gente suportar o fato de que um dia nós vamos morrer. Porque é como se a gente, criando a ideia de futuro, é como se a gente pudesse ter um pouquinho de controle com relação a isso que é completamente incontrolável para o ser humano, que é a morte, né? Então, do ponto de vista psíquico, né, as pessoas têm dificuldade de lidar com a morte justamente pelo fato de não haver uma representação do ato da morte no nosso inconsciente. Tanto é que nós não conseguimos nem sonhar com a nossa própria morte. A gente até sonha com o nosso funeral, mas a gente está lá vendo. É um paradoxo, né? Uhum. A gente até sonha que a gente está caindo do precipício, mas antes de bater no chão, a gente acorda. A gente até sonha que o assassino está perseguindo, mas antes dele dar a facada, a gente acorda. Ou seja, o ato da morte é irrepresentável. Por quê?
simplesmente pelo fato da gente não ter passado por ele, né? O processo de construção de saber do psiquismo, ele se dá sempre no depois e a posteriori, né? No movimento de retroação, ou seja, você passa por algo e aí você diz, ah, entendi. E, portanto, há uma representação. Como ninguém passou pelo ato da morte, não tem como a gente ter isso representado mentalmente. Daí, essa ambivalência na nossa relação com a morte, né? Ou seja, nós sabemos que vamos morrer, mas não nos comportamos no dia a dia como se soubéssemos. Porque, do ponto de vista psíquico, somos imortais. Isso é muito interessante, né, do que você está falando, porque a gente acaba tendo a experiência aprendida, né? Você Isso. primeiro passa por isso, eu vou aprender, né, sobre, e aí eu vou voltar se aquilo foi bom, se não foi bom, né? E realmente a morte a gente tem a noção, né, a mesma criança, ela acaba tendo essa noção um pouco mais tarde, né? Quando começa a ter, a gente vê que as crianças têm esse medo da perda, tudo, porque ela vai aprender que as pessoas morrem, que não estão lá o tempo todo. E aí, né, eu ia te perguntar exatamente isso. A gente, vou emendar duas perguntas, porque eu acho que uma acaba complementando a outra. A gente acaba convivendo, né, em oncologia, em hematologia, com muitos pacientes que acabam não se curando e vão à morte, né? Em nutrologia, a gente tem pacientes crônicos também, pacientes demenciados, que isso acaba acontecendo. E a gente vê uma dificuldade muito grande da pessoa, que eu acho que é óbvio, né? Porque você não sabe o que vai acontecer depois, então é um medo palpável, e também você não sabe como que as pessoas vão ficar aqui, e dos familiares em relação à morte. E muitas pessoas preferem não falar sobre o assunto, achando que isso vai ser melhor, né? E eu não sei, isso que eu queria conversar com você. É melhor a gente conversar sobre isso entre os familiares e entre a pessoa que vai morrer. É melhor ignorar o assunto. É melhor não contar para a pessoa que ela está perto de morrer. E como que as pessoas acabam encarando a morte, né? Eu tenho a percepção que quando a gente tem muitas coisas pendentes, principalmente conflitos com familiares, com amigos, é mais difícil você lidar com isso, como se você quisesse ficar para resolver alguma coisa, tudo. Mas isso é uma impressão minha. Eu queria que você falasse como que se encara isso, se a gente deve conversar ou não deve conversar. Eu acho que é bem importante para quem está passando por esse momento, né? Alguém que está muito doente aí. Acho que são dois pontos aí muito importantes, né? Acho que o primeiro ponto é o fato de que quando se é diagnosticado, né, com uma doença ameaçadora da vida, incurável, né, isso de alguma forma muda a relação do paciente com a morte, né, e dos familiares também. Por quê? Porque é como se a morte ela ganhasse um nome, né? Isso que até Eu então brinco com os meus pacientes que é assim, uma coisa é você saber que vai morrer, outra coisa é você ter data para isso acontecer. Isso, porque inclusive em algumas doenças existe o que se chama de perspectiva de vida, né? Ou seja, você consegue dizer para o paciente em meses ou anos qual é a sua perspectiva de vida. Isso não é qualquer coisa, né? Então, o Freud tem um texto muito interessante que se chama é um texto do Freud que ele vai conversar um pouquinho conosco a respeito da relação da guerra e da morte, né? E ele vai dizer que em situações de extrema fragilidade física, psíquica e social, como a guerra, a relação do ser humano com a morte muda. E quando a gente fala, por exemplo, do paciente oncológico, acho que não é à toa que quando a gente vai falar da relação, né, que nós estabelecemos com a doença oncológica, a gente usa algumas palavras de cunho bélico, né? Então a gente fala de combate, a gente fala de linha de frente, né? Ou seja, o uso das palavras de cunho bélico dizem muito do aspecto simbólico que o câncer tem no nosso imaginário social, ou seja, de que é uma doença muito grande, muito grave, que, portanto, nós devemos combatê-la, porque ela pode ser tão grave que ela ameaça a vida, né? Bom,
Então, essa mudança de atitude diante da morte, nós observamos no paciente oncológico e nos seus familiares, né? Então, se nós que estamos aqui, que não temos uma doença grave como o câncer, nós vivemos como se nós soubéssemos que vamos morrer, mas é como se não soubéssemos, né? Sabe, mas não sabe. No caso do paciente oncológico dos seus familiares, a morte acaba ganhando um nome, né? E muitas vezes uma certa data, né? Por mais que a gente fale de perspectivas, né? Não é qualquer coisa você saber que você tem uma perspectiva de vida que varia entre 6 a 1 ano. Isso não é qualquer coisa, né? Então, isso vai ter efeitos na vida dessas pessoas. E, portanto, porque quando a gente fala do adoecimento oncológico, nós não estamos falando de uma doença que simplesmente chega num determinado momento e é como se desligasse o interruptor, né? O tratamento da doença oncológica pode ser um tratamento muito violento, né? Os sintomas advindos de uma doença oncológica podem ser sintomas muito violentos, e isso significa que o corpo do paciente vai dando notícias. Então, acho que a pergunta é: será que algumas coisas são passíveis de serem escondidas? Ou seja, o fato de você não dizer para um paciente que a doença dele é incurável, que muito provavelmente ele vai morrer dela, isso significa que o corpo dele não vai dar notícias disso? Porque, afinal de contas, as internações vão ficando mais frequentes, o corpo já não responde da mesma maneira ao tratamento, o corpo já fica mais debilitado, ou seja, tem algo ali dizendo para aquele paciente que alguma coisa mudou, que alguma coisa não é mais a mesma. E aí, da parte dos familiares, é compreensível que os familiares, às vezes, acreditem que não contar o diagnóstico ou o prognóstico de uma doença grave é uma maneira de evitar o sofrimento do paciente, né? E isso, no campo dos cuidados paliativos, tem um nome, que a gente chama de cerco do silêncio, né? O cerco do silêncio é um fenômeno clínico muito comum no campo dos cuidados paliativos, que envolve justamente a omissão diagnóstica ou prognóstica a partir de um contrato, às vezes inconsciente, às vezes não, entre a família e a equipe de cuidado, né? De não contar para o paciente o seu diagnóstico, o seu prognóstico, porque acha que dessa maneira vai evitar o sofrimento. Só que o que a gente observa na experiência é que na tentativa de evitar esse sofrimento, se causa um sofrimento ainda maior. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, o corpo do paciente vai dando notícias que alguma coisa não vai bem. E o paciente vai percebendo isso. Só que muitas vezes, com receio de perguntar o que está acontecendo, porque talvez ele até saiba o que está acontecendo, mas ele não quer escutar, ele pode começar a sofrer sozinho. Sofrer de forma solitária, sem ter com quem conversar, sem ter com quem fazer perguntas, né? E aí pode acontecer algo muito, muito, muito ruim e muito triste, né? Porque às vezes o paciente é privado, e às vezes ele mesmo se priva, de fazer aquilo que é possível, aquilo que é prioridade para ele, né? Então, às vezes ele deixa de ter conversas, como você estava dizendo, às vezes ele deixa de resolver alguns conflitos, às vezes ele deixa de tomar decisões objetivas na sua vida. Decisões, por exemplo, patrimoniais. É porque isso é muito comum, né, Marcos? Eu vejo bastante isso, tipo, ou a pessoa me liga antes e fala assim: ó, doutora, ele não sabe o diagnóstico, não queria que soubesse. Ou a gente chega no hospital e alguém fala isso: ó, nesse quarto não pode se falar tal palavra e tal. Mas a impressão que eu tenho também com, né, com todos esses anos aí trabalhando, principalmente com oncologia, é que, primeiro, a pessoa acaba sabendo de alguma forma, porque primeiro, tá lá internado, tá mal,
Eu tinha uma paciente que todo mundo falava que ela não sabia que estava com câncer, mas ela ia fazer quimioterapia na quimioterapia. Então, quem que vai achar que quimioterapia é um tratamento? É uma coisa muito difundida já, né, e não está bem. Então, assim, às vezes você não quer, a pessoa não quer saber, mas eu acho que Isso. precisa dar a chance dela falar: "Eu não quero falar sobre isso", Aham. né, mas se você aí é uma opção dela, né, e Sim. muitas vezes nesses 6 meses que a pessoa tem de vida, ela tem um tempo aí para decidir algumas coisas, e é difícil para, por exemplo, para quem está acompanhando, por mais que a família seja próxima, às vezes você se surpreende com a prioridade da pessoa, Claro, né, então claro. você fala assim: "Ah, em 6 meses", a pessoa fala: "Olha, eu decidi que eu quero viajar. Ah, eu decidi que minha Uhum, prioridade é ver o casamento de alguém. Ah, minha prioridade é fazer tal coisa". Então eu acho que realmente o que você falou é interessante, né, você tem que ter uma chance de você falar o que você quer fazer nesse tempo que uhum, te resta, até em relação ao seu tratamento. E a partir do momento que você não conta, você acaba privando a pessoa, você não está causando menos sofrimento, né, você acaba uhum, fazendo a pessoa sofrer mais, é o oposto, né. uhum. E muitas vezes, né, na tentativa da equipe, dos familiares, evitarem esse sofrimento do paciente, eles acabam reforçando um ideal inatingível, né? E Uhum. aí, o que que acontece? O paciente pode ficar tão fixado nesse ideal inatingível que ele não faz o que é possível, Sim, né? Então, em nome desse ideal, muitas vezes ele deixa de estar com pessoas, ele deixa de tomar decisões, ele deixa de fazer viagens, ele deixa de aproveitar um pouco mais a vida, acreditando que lá no futuro vai ser melhor, né? Só que esse futuro não chega. exatamente. Então e mesmo a equipe de saúde às vezes tem dificuldade de lidar com isso, né, tá todo mundo Sim. conversado, mas chega: "Não, você vai ficar bem, vai dar tudo certo", mas todo mundo sabe que, né, não tem esse o ficar bem sim, ficar confortável, mas não no ficar bem no sentido de que a doença vai sumir, que vai tudo resolver, né, então mesmo o profissional de saúde às vezes tem essa dificuldade, a gente percebe. Até porque, né, o profissional de saúde, a gente é treinado para curar sempre, para resolver sempre, né, a gente não é preparado para essa parte de final de vida. Ainda bem que Uhum, agora tem as pessoas que fazem, né, o cuidado uhum, paliativo, mas isso é relativamente novo no nosso sistema. Então é muito isso, né, você não ter o que fazer é muito difícil para o profissional de saúde, então às vezes ele acaba se perdendo. E o profissional de saúde também morre, né, então pensar na morte dos outros claro. faz você refletir sobre sua própria morte, então não é Uhum, algo fácil, né. uhum, E assim, né, a gente viu muito, eu vi pacientes falando na época da pandemia, né, que: "Ah, antes eu achava que eu só ia morrer se sofresse um acidente, se fosse uma coisa inesperada ou se eu tivesse uma doença grave. Agora se eu for no supermercado eu posso morrer". Então uhum, muitas pessoas falaram sobre isso, né, sobre a morte, as pessoas até começaram a discutir um pouco mais sobre isso, mas existe essa dificuldade. E aí eu queria te perguntar exatamente isso, né, se eu estou com alguém o paciente muitas vezes tem a ajuda aí de um profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, né, pra ajudar nesse momento, e às vezes ele realmente não quer conversar, às vezes a família não quer falar sobre isso. Mas eu, como membro da família, querendo ajudar o meu ente querido, aí seja um amigo muito próximo, que está morrendo, você tem algum conselho, né, para dar? Você já falou para não pra evitar esconder, né. Mas tem alguma outra coisa que seria legal para você ajudar essa pessoa? E aí depois eu queria também para se ajudar, porque a pessoa você sabe que ela está morrendo e também é um sofrimento para quem sabe que a pessoa está morrendo, né. claro. Olha, eu sempre digo que a melhor maneira de nós abordarmos o sofrimento do outro é de alguma forma dando lugar para esse sofrimento, reconhecendo que esse sofrimento existe, validando esse sofrimento, e não o oposto disso, né? E não silenciando o sofrimento, né? Então, é muito comum, né, em situações difíceis, situações muito tristes como essas, né, as pessoas usarem de frases prontas, né?
às vezes numa tentativa de tirar a angústia do outro, mas que nessa tentativa de tirar a angústia do outro acaba silenciando o sofrimento, né? Então, como, por exemplo, não fique assim, vai passar, tenha fé, tenha esperança, ou seja, todas frases que fazem um fechamento, né? É como se o outro não pudesse dizer nada a partir disso. Ao passo que, quando você pergunta como você está, como posso te ajudar, ou seja, são perguntas que abrem e que possibilitam algo que a gente chama na psicologia de construção de narrativa de sofrimento. Ou seja, tem uma autora muito interessante que chama Maria Lívia Torinho Moreto, que diz algo muito importante, né? Que o diagnóstico de uma doença oncológica, o tratamento de uma doença oncológica, por exemplo, é um acontecimento difícil na vida de qualquer um, né? No entanto, esse acontecimento que vai gerar um sofrimento advindo dele, esse sofrimento ele pode ser tratado por essas duas vias, pela via do reconhecimento ou pela via do silenciamento. O problema é que, se você silencia esse acontecimento, ele não tem a chance de ser historicizado. Ele não tem a chance de se transformar numa história. E, portanto, ele não se torna uma experiência. Ele pode se tornar um acontecimento traumático. Por isso que, muitas vezes, o paciente vai para a quimioterapia e só de ir para a quimioterapia ele começa a fazer vômito. Né? Ou seja, tem algo nesse processo de elaboração como se houvesse um curto-circuito. Né? Ele não teve a chance de elaborar esse diagnóstico, de transformar esse diagnóstico numa história, numa experiência subjetiva. E é como se esse acontecimento ficasse sem lugar e, de repente, ele volta. Pode ser por conta de um cheiro, pode ser por conta de um som, alguma coisa, né, remonta esse acontecimento e ele retorna. Esse é um indicativo de um acontecimento traumático. Ao passo que, se você dá a chance do paciente contar a sua história, dizer como ele está se sentindo, de uma forma que ele não se sinta julgado, por exemplo, né? Isso permite que esse acontecimento ele possa ser historicizado, ele possa ser transformado em narrativa, ele possa ser transformado numa experiência. Isso por si só já é muito terapêutico, né? E isso você não precisa de ser psicólogo para fazer. Né? Você perguntar para o outro como ele está, ao invés de dizer que ele precisa ficar bem, já faz muita diferença. Sim. A gente gravou, né, o episódio do luto, que foi a semana passada, e uma das coisas que ele falou, né, o Matheus, foi de você estar disponível para aquela pessoa. Né? Eu acho que isso é um conselho muito bom que a gente dá, né, para mesmo nessa situação. E, assim, eu ia te falar isso, né? Às vezes o estar disponível não é fácil para aquela pessoa. Então, se eu tenho vários familiares, você acha factível se discutir isso entre os familiares e ter uma pessoa que vai estar disponível? Ou o ideal é ter várias pessoas disponíveis ali? Porque também, se a pessoa não está preparada, aquilo às vezes fica muito complicado. E ela faz exatamente o que você falou, ela faz o movimento de calar o outro, né? Porque ela não aguenta ouvir aquilo. Então, assim, qual é uma estratégia para encarar essa morte de frente, né? A pessoa que está morrendo, né, também tem que ter essas estratégias, mas a família também tem essa dificuldade. Você tem alguma dica aí para passar para as pessoas, alguma coisa que elas possam fazer? Disponibilidade é uma coisa que não se ensina e não se determina. É uma coisa que se tem, é uma coisa que se sente, né? Então, acho que a primeira coisa é tentar identificar, dentre os familiares, qual é aquele que, de fato, tem essa disponibilidade, né? Porque não dá para você forçar alguém a ter disponibilidade, né? Até porque cada um vai lidar com uma situação de morte de uma forma muito singular.
né? Então, acho que o principal é tentar determinar e identificar, aliás, né, dentre os familiares, dentre os amigos, e não precisa necessariamente ser um familiar, Sim, pode ser um amigo, enfim, alguém próximo que tem essa disponibilidade, né? E outra coisa, não entender quem tem a disponibilidade como melhor de quem não tem, né? Justamente pelo fato de que as pessoas lidam com a morte de maneiras muito singulares, né? Eu acho que isso é importante, eu acho que, assim, a gente fala também depois do luto, né, da pessoa ter a tristeza de perder aquela pessoa querida, né, isso é interessante. Eu acho que uma outra coisa que preocupa muito quem vai morrer é o que vai acontecer com a família, o que vai acontecer com os amigos, como eles vão se virar sem ele, né. Então, essa é uma questão que às vezes a pessoa começa a falar, também se corta, né. Tipo: "Não, Aham, você vai melhorar". Não, isso. não precisamos discutir isso agora, né. E mesmo quando a gente pensa, vamos pensar em situações, né, que não tem ninguém com risco de vida, né, mas começa às vezes a falar assim: "Nossa, viu, a pessoa morreu, e aí a família não sabia o que que ele queria fazer, se queria ser enterrado, se queria ser cremado, se queria que fizesse isso, fizesse aquilo, porque você nunca conversou". Ou então: "Nossa, a pessoa está na UTI, mas ninguém sabe se ele queria ser entubado, não queria", né. Então, essas coisas às vezes se deixa para conversar na hora que não dá mais para conversar, né. Então, acho que são coisas que, de repente, também são interessantes para quem está aí nos Uhum, ouvindo, de refletir sobre isso. E, sim. falar sobre isso não atrai a morte. Aliás, é interessante esse mês que eu estou gravando paliativo, falando sobre luto, agora eu estou aqui falando com você sobre morte, o quanto a gente aprende a ver as coisas boas da vida e valorizar a nossa vida, né. Então é Sim, interessante, né, que são sim, contrapontos. sim. A Como gente você acha que isso fala. é saudável, isso, né, de falar ou não falar? Eu acho que dar lugar para a morte é colocar a vida em foco, né? Por quê? Porque a morte é o maior representante do limite do ser humano, né? E o limite é algo extremamente organizador. E por que eu estou dizendo que é organizador? Porque o limite ele circunscreve as possibilidades, né? Então, se eu sei que até aqui é o limite, eu também sei que daqui para baixo é possível, Uhum. né? Então, dar lugar para aquilo que circunscreve um limite é você dar lugar também para o que é possível, né? Então, por isso que falar da morte é, de alguma forma, falar da vida, né? Falar do que você deseja, do que você não deseja, quais são suas prioridades, o que é importante para você, quais são as pessoas importantes para você, como você quer passar os seus últimos dias, né? Como você não quer passar seus últimos dias, né? E para isso nós temos inclusive documentos legais, né? E aí para quem está Ah, aí nos escutando é importante saber disso. Existe um isso vai ser o nosso documento. próximo podcast, mas pode dar um spoiler aí. Ah, que ótimo. Existe um documento que se chama Diretivas Antecipadas de Vontade, que é um documento que você faz, que basicamente é você dizendo como que você gostaria de ser tratado caso você não esteja consciente para poder dizer, né? Então, se Sim. você, por exemplo, não quer ser levado para UTI, se você não quer ser entubado, né? Ou seja, existem várias escolhas que você pode fazer em vida que dizem de uma qualidade do morrer, né? Então, é importante a gente saber disso também. Sim. E para quem está nos ouvindo, né, esses documentos não são imutáveis, não é porque você escreveu aquilo no momento que você não pode mudar de ideia, tá. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a pessoa fala: "Ai, nossa, mas e se eu escrever isso, depois se acontecer tal", né, e que também ninguém vai fazer algo para antecipar a sua morte, isso nem é Uhum. permitido, né, no país. Mas a gente vai falar disso depois no próximo podcast. Marcos, a gente está quase com o nosso, final aí do nosso podcast, queria que você passasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Eu acho que quem entrou para ouvir esse podcast são pessoas que provavelmente tem alguém próximo que está nessa fase de final de vida, ou teve alguém próximo. Eu queria que você desse uma finalização aí no nosso podcast. Tem um psicanalista que diz que a vida
ela pode, que a morte, aliás, ela pode ser aquilo que leva à vida, ou seja, a morte pode ser aquilo que acaba com a vida. Mas, ao mesmo tempo, a morte também pode ser aquilo que leva à vida, ou seja, esse acraseado. Ou seja, a morte pode ser aquilo que possibilita a vida. Né? Por isso que hoje em dia, por exemplo, a gente não fala muito mais de pacientes terminais. Por quê? Porque muita coisa pode se iniciar no fim da vida. Né? Então, eu acho que a mensagem é da gente dar lugar para a morte, justamente porque ao dar lugar para a morte, a gente dá lugar para a vida. A gente olha para a vida de um outro jeito. Né? Você mencionou a pandemia teve um efeito transformador para algumas pessoas. Por quê? Porque elas se viram muito próximas da morte. Né? E ao se ver próximas da morte, você começa a olhar para a vida de um outro jeito. É isso. Eu acho que é isso que a gente precisa falar disso, a gente precisa falar com as pessoas próximas. Você pode até documentar isso, aliás, para quem está nos ouvindo, não perca, a próxima semana a gente vai falar com a Luciana Dadalto, que é uma advogada que trabalha com isso, sobre esse tema. Para quem não escutou sobre cuidados paliativos e luto, eu acho que vale a pena escutar, porque, infelizmente, nas nossas casas é mais difícil conversar sobre isso, então acho que esses podcasts são extremamente necessários. Queria agradecer muito, Marcos, tá, por mais uma vez estar aqui conversando comigo. E para você, aí, se ficou com alguma dúvida, entre em contato através do site doutorandreanutrologia.com.br ou através das mídias Doutor Andréa Nutrologia. Obrigada. Obrigado, Andréia.